Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, de 21/12/2018, 18 horas e 5 minutos. Como sempre, com muita energia, feliz, grato e honrado por estar tendo condições, né? Deus permitiu que nós fizéssemos todos os programas esse ano. Não falhamos em nenhum. Sob chuva ou sob sol, quando eu chegava tarde das viagens eu gravava com a mesma boa vontade e profissionalismo, e o que me dá forças é saber que a gente faz a diferença na vida de outros investidores, né? Isso me fortalece e estimula dia a dia. Eu aproveito logo no início para desejar... Eu não vejo... Eu, como sempre, as minhas polêmicas aqui, né, pessoal? Como sempre, controvérsia. Eu não consigo entender, por exemplo, semana que vem vai ter programa, estaremos juntos. O pessoal deseja boas festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Não, Feliz Natal, a gente vai estar junto aí quarta, quinta, sexta. Feliz Ano Novo é na semana que vem. Então, Feliz Natal, com muita saúde, paz, luz. E é isso. Esses são os meus votos. Ok? Caso você queira se inscrever no canal, pessoal, ficar atualizado daquilo que a gente faz, você é bem-vindo. Participe da área de comentários, compartilhe o vídeo e aproveite o feriado, talvez parte dele, para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Você consegue acessá-lo pela parte alta do YouTube ou na home do nosso site, aqui também, onde tem esse quadradinho verde. Ele é gratuito, qualidade digital de som e imagem, gravado, editado em estúdio profissional. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Era um curso, se transformou num livro e hoje é um treinamento digital gratuito, assistido em 2018 por quase 10 mil pessoas. Ok? Então fico muito feliz, e aqui você consegue assinar também o cenário que eu mando próximo da abertura do mercado à vista, falando sempre de um gráfico do próprio Ibov, um pouco de política, economia, commodities, né, metais, petróleo, Ásia, Estados Unidos, um pouco de agenda do dia. Eu faço ali um balaio de gato que pode te ajudar, pode te orientar durante o pregão. Pessoal, nós temos nos Estados Unidos, aparentemente o botão de venda travou mesmo. Eu não me lembro, nem mesmo nas crises, de ter visto uma sequência de alta tão violenta nos Estados Unidos. Caía, mas caía um pouco, repicava. Era tipo um caminhão descendo ladeira. Uma paulada dessa, tipo de venda com volume, que rasga suporte, eu não me lembro. Eu estou na bolsa desde 2002. Eu vi alguns casos, 2005 teve uma queda rápida, mas igual a essa queda, só nas crises, mas com tamanha violência e velocidade, eu não me lembro. E as bolsas americanas não têm fundo, né? E o Brasil hoje mostrou de novo resiliência. O recado é, nós estamos a fim de subir aqui, só precisa lá fora não comprometer. Se hoje fosse um pregão lateral lá fora, a gente poderia subir 1.300, 1.500 pontos na minha visão. Então, nós estudaremos as bolsas a seguir, petróleo em alta, e nós temos as criptomoedas em queda, né, correção dessa alta maluca recente, nós vamos estudá-las também. Como de praxe, nós começaremos os nossos pitacos aqui, estudos pelas bolsas Ásia e Europa, começando pela bolsa de Xangai. Eu tenho feito, por causa do Brexit, também índice FTSE e o tradicional DAX, bolsa de Frankfurt. Então, pessoal, nós temos aqui essa queda, ela é generalizada, né? Lembrando que só tem pregão quarta-feira, tá? Então, assim, as bolsas na Ásia, na Europa, elas tentam fazer algumas figuras aqui de alta. Não conseguiu romper essa LTB pela... Aqui foi o primeiro toque, primeira, segunda, terceira, quarta tentativa, e aí derreteu. Fechou abaixo de um suporte, né? Então semana que vem vai acontecer muita coisa, mas nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro meio torto, aqui a perda de uma LTA, frustração de um rompimento de uma LTB, a compra está no comando, a venda está no comando até que nós tenhamos algo novo, isso é evidente. No índice DAX, professor, tem um algo novo ali, olha, existe um fundo, né, a mínima aqui do dia 10/12, foi rompida no intraday, o mercado voltou, fechou acima com um candle interessante. É um sinal de fundo, mas como eu disse, muita coisa vai acontecer até quarta, né? Então é muito difícil, mas é um sinal.
né, de dar uma opinião mais concreta, mas é um sinal sim. A mesma configuração que nós tivemos no índice DAX. É um sinal de fundo, de rompimento falso, é um arame cross. O candle isoladamente ele é um martelo, então nós temos sinal, pelo menos de fundo, tanto na Alemanha quanto em Londres. Ok? Maravilha. Vamos falar um pouco de fluxo aqui no Brasil? Então, observando aqui os desdobramentos do mercado futuro, a semana começou, os estrangeiros vendidos em 136.424 contratos. Foram para 136.235, 134.677, 138.964 e hoje amanheceram 157.65. O fluxo cambial mostra isso, definitivamente eles estão trabalhando na venda. Ok? E no caso do mercado à vista, até o dia 18 comprado em 216.639.000. Vai dar para a gente ver aqui até o dia 19. Então faremos as contas aqui a seguir. Hoje o mercado futuro vai até uns 10 minutos mais tarde, né? Até 6h25, pelo que eu colhi de informações. Então vamos ver aqui o fluxo a seguir. Por isso que eu estou gravando um pouquinho mais tarde, para já pegar tudo em fechamento. Como serão 4 dias sem pregão, achei que faria sentido. Então, vendo a movimentação estrangeira sempre onde eu grifo aqui, vendo aqui, eles estão respondendo por participação de 23%, 24% aproximadamente. Então vamos lá. 93 bilhões, 254... 245 menos 93.289 634, a gente está falando ali em saldo negativo leve, mas saldo negativo de 35.389.000. Quer dizer, eles viraram a mão, estavam comprados em quase 2 bi, agora estão vendidos. O fluxo cambial mostra isso e tal. Eles não estão realmente participando da alta. Ok? Trazendo aqui como o mercado já está fechando, né? A gente vê que algumas ações ainda em leilão, outras ações estão já finalizadas aqui, saíram de leilão. Vamos começar aqui pelos ativos fixos, falar de Petro, Vale e bancos, né? Então a Petrobras, ela veio a uma região que nós imaginávamos que ela viria, né? Se a gente brincar um pouco com FIBO rapidinho aqui, eu não vou fazer milimétrico aqui, eu vou fazer mais para a gente entender a ideia. Então eu posso medir essa distância aqui. Aí eu acho que nesse caso é melhor tirar aqui os valores e porcentagens e usar Fibonacci como régua, né? E aí eu posso vir aqui, copiar e colar um possível objetivo a partir do rompimento. Então, apontava mais ou menos aqui a região da boca do gap, em 21,80. E ela foi um pouco além, né? Foi um pouco além. Mas não é algo que nos surpreende. Nós temos esse topo anterior em 21,43 e essa outra boca de gap aqui. Então, por exemplo, esse outro gap fecharia 21,29, a Petrobras veio a 21,25. Né? Então veja que interessante, ó, 21,29, 21,28, né? 21,25, então ela fechou esse segundo gap. A gente pode inclusive aqui mudar a cor. Agora eu acho que a Petrobras pode inflexionar. Né? Então essa aqui é a minha. Eu achava difícil que ela o fizesse antes desse segundo gap pelo andar da carruagem, pela própria baixa extremamente forte que nós tivemos no petróleo, tanto em Nova York, principalmente em Londres, né? Então eu acho que nesse ponto a gente pode entender até como um sinal. É uma mistura de pinça de fundo com arame, né, digamos assim. Aí nós temos Vale. A Vale, como eu comentei ontem, era compra, né? Rompimento falso de 49,85. Ela veio na LTA, então vejo a Vale com oportunidade na ponta compradora. Nós temos aqui os bancos, faça chuva ou sol,
ele se mantém ali, eles estão simplesmente a 6 pregões trabalhando em torno de 44,03. Aparentemente é uma acumulação para um movimento de alta, aparece aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, inclusive, né? Ombro, cabeça estaria formando o segundo ombro, aqui é dessa forma que eu vejo o Banco do Brasil. Aí nós temos Bradesco, o Bradesco caiu um pouquinho, está abaixo da LTA, mas aí eu estava fazendo algumas elucubrações aqui. Se a gente traçar essa reta dessa forma, nesse momento, talvez ela faça sentido, ó. Não. Então ele está numa linha de tendência sobre a média de 21 e detalhe, né? Mesmo com a queda, está fechando ali no entorno de 37,72, que é um topo importantíssimo que marcou um grande movimento de queda iniciado em janeiro e que finalizou somente em junho. E por fim, falando dos ativos fixos, nós temos os bancos. Itube, eu acho que essa reta já faz sentido assim, ela está abaixo dela mesmo, mas tem várias regiões de suporte, né? O 34,34, aí ela tem logo abaixo aqui o 33,69, ela tem 33,80, então é uma correção, na minha visão. Simples assim. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar o dólar também, além dos ativos fixos. O dólar, ele fez um movimento falso, porque ele perdeu aqui a base de um triângulo, mas ele rasga aqui para cima e anula essa figura. Nesse caso, a gente apaga a linha de baixo, né, e mantém a LTB aqui, que pode ser um ponto de referência e tal, para o dólar. Né? Então, quer dizer, esse suporte segurou de novo, segurou no início de dezembro, depois segurou no dia 12 e segurou de novo. Ok? Perfeito. Vamos falar então dos pedidos do YouTube. Os pedidos... O primeiro pedido vai ser Croton. CROT 3. Nós temos aqui a Croton. A Croton tem um sinal de fundo. Ontem foi um grande volume, aparentemente um sinal de exaustão. O fundo anterior 896. Hoje, mesmo o mercado caindo, ela faz essa movimentação. Então é um sinal importante de fundo, sim. Aí temos Comgás, CGA5. Comgás é uma ação que eu namoro, olho, mas nunca opero. Geralmente eu estou com a carteira montada quando ela dá a oportunidade. Como ela fez, e eu falei aqui no YouTube, nesse pivô. Fundo, topo, fundo, rompeu aqui a máxima que era 51,41, foi embora. Eu acho que ela atingiu o objetivo, agora ela aparentemente faz um oco, mas é algo comum a muitos ativos, mas eu acho que não é o ponto ótimo de comprar. Quem quiser arriscar uma compra, pessoal, stop abaixo de 56, 51,90, a grande chance de ser estopado, se não for, você vai surfando aqui a tendência. Aí estão meus BR Foods, BRFS3, ela fez uma simetria em V, foi um grande trade, agora tem um sinal aqui de um topo duplo. Só que ela tem o seguinte, se a gente apagar aqui a simetria em V, para tirar a atenção aqui dessas linhas azuis, esse trade aqui já foi, ao mesmo tempo que ela tem um topo duplo, ela parece que tem um ombro, cabeça-ombro invertido, então acho que vai depender muito de fluxo, né? Para ver para que lado ela vai. Ela tem duas figuras antagônicas e o próprio fluxo, a direção do mercado como um todo que vai determinar. E aí nós temos, por último, Fleury. Para a semana que vem, na quarta-feira quando voltar, faremos Gafisa, Elbor, Smiles, Cielo e BTOW. Ok? Então, falemos aqui de Fleury. Fleury é uma daquelas ações prime, né? Ações de primeira linha, mas não tem fluxo para tudo, pessoal. O cobertor está curto, né? Como o fluxo ele é só local, não tem fluxo de fora, pelo contrário, ele é negativo, não tem fluxo para todas as ações, mas é uma ação descontada, com ótimos fundamentos, blá blá blá, que não foi alvo da compra ainda, porque não tem compra para todo mundo. A mesma coisa, você vai no shopping, você vê 5 presentes que você gostou. Pô, tem dinheiro para 2, aí você tem que escolher os 2, os outros são legais, só que você não compra.
Esse é o caso de Fleury, ok? Aí tem o café, que o pessoal tinha pedido também. É o café arábica, né? Ele não tem tanta liquidez, mas dá para operar também. O café, ele fez um movimento de queda muito forte, inflexionou e corrigiu. E ele trabalha agora, eu acho que a gente poderia operar com... Ele tem uma tendência de baixa bem forte no momento, né? Primeiro colocar aqui FIBO, né? Ele está abaixo da retração, digamos assim, da última, que é de 38,2. Só que ele tem um topo anterior aqui, ó. Então, de repente, enquanto acima de 123,20, se ele der um sinal, pode ser compra. Então, eu acho que a grande compra no café foi aqui. Ele fez um arame, né? Entre os dias 18 e entre os dias 19/9. E eu acho que é possível até traçar um canal aqui no café. Algo mais ou menos nesse sentido aqui. Então, é um canal de baixa. Ou vamos além, de repente dá para traçar uma cunha. Se a gente trabalhar dessa forma, ó, e aí de repente o rompimento da cunha pode dar compra, né? Algo mais ou menos nesse modelo, como se fala em Goiânia, onde eu trabalhei bastante já com os treinamentos voltados para renda variável. Então seria mais ou menos algo nesse sentido, assim, uma linha que não é paralela. Então aparentemente aqui seria uma cunha, alguma coisa assim. Ok? Então o rompimento dela poderia justificar uma compra. Dessa forma que eu vejo. Então é isso. Aí falando a gente falou do dólar e tal. Falta os destaques do dia. Os ativos fixos. Vamos falar um pouco do petróleo, do EWZ e tal. Então falar um pouco do EWZ. Tá aqui na tela, inclusive. Ele passou em alta o dia inteiro, agora no final tá caindo, né? Nós temos um ponto-chave, que é o 37,65, ele está fechando um pouco abaixo. Mas ele já fez isso em outras vezes e recuperou, então a gente não pode dizer que temos algo definitivo até pela data. Eu não duvido que ele reaja no final e feche um pouquinho acima desse ponto que ele está. Então, a briga está entre o W e entre essa configuração aqui, uma estrutura que remete a um oco. Depois eu vou mostrar o que tem no índice futuro, que pode ser algo novo ali. Aí nós temos... Eu acho que esse... Deixa eu ver aqui. Agora voltou. Nós temos o... Não, na verdade não. A gente está fazendo no gráfico contínuo, né? (45,92). Aqui está 45,45. Deixa eu só atualizar aqui no Yahoo. Na verdade está correto, está caindo mesmo no final. Outra pessoa falou que o meu gráfico estava bugado. Como o pessoal tem aluno, usuário chato que é abutre, que... Eu vou te dizer, viu, para ajudar... Tem alguns, para encher o saco, tem alguns também, até que por aqui não são muitos não. Então não tem gráfico bugado, não tem nenhum problema aqui. Não arrume problema onde não existe, é o recado que eu dou. Então o gráfico está normal, aqui é o gráfico contínuo, que é o perpétuo. O que a gente vê aqui, pessoal? Sinaliza fundo e cede, né? Então está perdendo aqui a mínima, que é o 45,79, e não tem fundo. Simples assim. Então o petróleo... Se a gente colocar um semanal, eu acho que em algum momento vai inflexionar, mas tem que ter sinal. Inflexionar vai, né? Pessoal, tem alguma informação, alguma coisa nova? Ó, tem um fundo aqui, 28 de agosto de 2017. A mínima 45,58. O petróleo está mais ou menos por aqui. Então é uma região de suporte, mas no semanal
é uma barra muito grande, né? Então uma barra grande dessa é complicado de operar contra. Então o mercado teria que ter muita força para poder anular. Então tem que ter algo novo para isso. Aí nós temos o Brent Crude Oil. Ok. O Brent tá bugado, aí tem o... Esse tá, mas o que eu tô fazendo os estudos não. Tanto que eu tô fazendo do gráfico contínuo. Então no semanal também fez um triângulo. É um sinal que não é bom, ok? Só que muitas vezes faz um sinal... Por exemplo, aqui, ó, a gente pega aqui em janeiro de 2016, fez 2 barras dessa, se tiver uma barra que anula, o mercado inflexiona. Mas tem que ter muita força para isso. Então, assim, a venda está no comando no caso do petróleo, isso aí é líquido e certo, claro, né? E no diário perdeu um triângulo aqui, tá indo para baixo. Fez um sinal de um arame, não respeita nada, realmente cede. Só que esse gráfico aqui parece que é para testar a paciência aqui. Então, só que assim, eu não estou trabalhando com o gráfico. Então, o Brent Crude Oil, isso aqui está funcionando. Então, está caindo 2,24, mas a leitura é a mesma. Perda aqui da base. Isso aqui é atualizado dia 21. Aí, falando das criptomoedas, Bitcoin na tela. Bitcoin em dólares americanos. O Bitcoin fez um movimento de alta expressivo e está corrigindo, deve vir até a média. Se apertar a correção, acho que gera oportunidade, pessoal. É dessa forma que eu vejo, né? Pegou uma sequência de alta aqui bem firme e acho que está no movimento de correção. Aí temos o Bitcoin Cash, aqui na tela, em dólares também. O Bitcoin Cash ele tem um sinal de correção, de uma provável correção até a média de 21, porque ele tem aqui uma estrela cadente. Então, simples assim. Então, tem espaço para corrigir até a média, que dá em porcentagem algo expressivo e relevante. Depois nós temos o Litecoin, sempre em dólares americanos. Sinal de queda também, temos aqui uma pinça de topo. No mínimo corrige até a média, onde pode gerar oportunidade. E nós temos o Ethereum, também em dólares americanos. Deve ter uma correção até a média, eles não chegaram até o topo anterior e talvez, a depender dos desdobramentos, pode gerar, sim, oportunidade. As bolsas americanas apertando a queda, né? Um cenário bem caótico mesmo por lá, né? E só que quanto mais cai, eu acho que quando tiver... Eu não acredito, por exemplo, na sustentabilidade desse movimento, né? A alta a gente vai ver agora que ela era, assim, de certa forma, esperada, tanto que no Brasil tem resistido, mas eu não acredito que ela se mantenha assim de forma, por exemplo, contínua e tal. Se a gente observar o Dow Jones aqui, é uma sequência muito forte, pessoal. Pelo menos um repique nós devemos ter. Não tem um suporte nessa região, só que está extremamente distante em relação à média, né? E se a gente observar esse gap aqui, imagina esse gap como um gap de medida. Então eu pegando os quadrantes, ó, 1, 2, 3, eu teria 3 quadrantes. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, se esse gap for talvez de medida, nós estamos realmente sobrevendidos aqui, então poderia ter pelo menos um repique. Nós não operamos as bolsas de lá, a questão é que lá desaba e aqui no Brasil está fechando de lado. Então significa o seguinte, se lá subir, aqui pode subir muito. Essa é a leitura que o mercado nos passa, né? No caso do S&P, fechou até um gap hoje, né? Se for pegar esse gap como um gap de medida, já fez o seu papel aqui também, ó. Né, daria mais ou menos aqui o alvo. De repente pode ser até uma exaustão, né? Na última semana do ano muitas vezes entra compra, tal, então veremos. E é uma queda generalizada, o índice Nasdaq também caindo muito. O índice Nasdaq tem sido muito técnico, encontrou um suporte, marcado em 25 de 9 de 2017, longe de média, se for basear no gap também. A teoria anterior, se for um gap de medida, teria condições
De repente uma barra dessa é de exaustão. Vamos colocar, por exemplo, banda de Bollinger. A gente usa quando tem movimento exagerado, né? Em estudos sobrepostos aqui. As bolsas americanas estão fora da banda inferior, ó. Né? Se você pegar aqui o S&P, ó, colocar bandas de Bollinger também. Então o camarada, quando chega para você e fala que as bolsas americanas estão em tendência de queda, isso daqui, se eu colocar minha filha de 5 anos aqui para ver, ela sabe também. Tá caindo, né? Agora, o que você faz, né, com isso? Pô, então o que, por exemplo, tem de algo novo? Pô, tá fora de banda. Isso daí tem esse gap que pode ser talvez de medida, já estaria sobrevendido, né? Historicamente, nos últimos 15 anos, a última semana depois do Natal costuma ser de reação, tem esse negócio sempre de shutdown. O mercado brasileiro está resiliente, então se subir lá fora deve impulsionar bem por aqui. Então esse tipo de informação é relevante. Falar que a Bolsa Americana está em queda, né, é chover no molhado. Então estudamos as bolsas americanas. A gente fez tudo, né? Bolsas americanas, pedidos do YouTube, Falta Ibov, Índice Futuro Ibova 11. E também não falamos dos destaques do dia. Os destaques do dia. Eu vou falar de SUSB, que subiu pra caramba. Vou colocar como destaque. E eu vou colocar como destaque também ações da Embraer. Eu acho que faz todo sentido. Ok? Hoje a Embraer foi duplamente beneficiada, né? Na verdade, duplamente não. Ela foi beneficiada pelo dólar, mas o mercado viu os desdobramentos atuais em relação à venda para a Boeing como positivos. Aquela velha história, pessoal. Embraer não está na minha carteira nem no meu radar, mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Meio que o mercado precificou um cenário que tudo desse errado com a Boeing, a impressão que eu tenho, e o que vier é lucro. Então uma barra dessa é uma barra diferente, aparentemente uma barra de ignição. Então ela dá a impressão aqui que ela vai romper a região de 22 e vai embora, no caso para cima. A SUSB é aquela história, quando o dólar dispara e os astros estão alinhados, ela costuma subir. A SUSB, ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido, daí ela fez um pullback e está subindo, eu acho. Independente do dólar, eu acho que é uma ação que, de repente, quem pensa em médio prazo é oportunidade também, movimento técnico, uma barra de ignição também é o que parece. Isso não significa necessariamente que o dólar vai disparar, mas significa que a ação, de repente, encontrou compradores num patamar atual, é um bom setor, bem administrado, é uma ação que passou por uma forte correção independente do dólar em alguns momentos, outros não, mas é claro, é uma exportadora e faz a diferença no balanço. Falando em resumo, para não ficar enrolado, eu acho que pode ser uma oportunidade sim, mas não está entre as minhas preferências. No caso do Bova 11, se a gente pegar na semana passada foi dia 17, né? Eu não sei o que acontece, dia 14, toda vez que eu vou olhar o meu calendário ele está fora do lugar, e às vezes só fico eu aqui com raras... Vai entender, né? Acho que mexe sozinho aqui ou é o vento. Se a gente pegar o dia 14... fazer uma conta rápida aqui. Então, tinha fechado... Hoje fechou 82,44. Você faz 82,44 sem nada e divide por 84,21. Uma queda de 2,10. É só se fazer menos 100, você acha a porcentagem rapidinho, 2,10. É uma queda importante. Nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro, sim, só que muitas vezes ele falha, principalmente quando ele vem de um movimento de tendência. O que de repente valeria a pena a gente reforçar desse monte de LTA, LTB que a gente tem aí, e fazer uma extensão contínua, é a linha do triângulo que foi rompida. Você concorda que nós temos um triângulo aqui, ó? O triângulo foi rompido no dia 28/11, e talvez nós tenhamos tido um pullback. O ponto técnico que anula o pivô de baixa que nós tivemos acionado essa semana, ontem acionou de leve, né? Fechou 7 centavos abaixo, 82,42. Mas para quem tem esse cenário de pivô como certo, se o mercado fechar algum dia de maneira firme acima de 82,49, anula esse pivô. E nós tivemos um pullback na linha rompida do triângulo.
Então, quando você pega esse tipo de cenário de caos, sangue, desespero, um sell-off, um cenário de fim de mundo nos Estados Unidos, e a nossa bolsa cai 2,10, né? Quanto que está caindo o Dow Jones na semana, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Significa que a nossa bolsa está a fim de subir, né? Vamos pegar na semana quanto está caindo o Dow Jones, ó. Dia 14, né? Então, ó, ainda não fechou. Inclusive, como tem atraso de 1 minuto, está caindo mais. Vamos colocar lá, 22,489... 24,100. Tá caindo... Como que tá caindo agora, que a gente sabe aqui, ó, que tá caindo mais, né? Tá caindo praticamente 7%. É bem... Em situações anteriores, se a Bolsa Americana cair 7%, nós cairíamos 12%, 13%, 15% aqui. Vocês sabem, quem é mais antigo no mercado sabe do que eu estou falando. Então, quer dizer, está resiliente sim, né? Aí eu pego o Ibov, né? Vamos ver em pontos aqui, então pegar aqui o dia 14. Hoje está subindo 0,5%. Pegar em pontos aqui o dia 14, ó. 87,450, 85,700. Então tá caindo aí 1.800 pontos, né? Correto? 1.800 pontos. Vou fazer uma conta rápida, né? 87,500, né? 1.800 pontos dá um pouquinho mais de 2% também. Então mostrou resiliência. E o Ibov, ele fez um pullback na linha que tinha sido rompida no triângulo também, né? E nós temos aqui um spinning top, um sinal de fundo, e é isso. E hoje um candle verde, né? Lembra que eu comentei que fechando acima de 85,585 seria um sinal positivo? Teve bom volume e fechou. Talvez a gente tenha chance de anular esse pivô, que foi acionado ontem. O que aconteceu hoje já enfraquece o pivô. E vendo para o índice futuro, eu não sei se já teve o ajuste. Teve, ó, hoje, ontem e anteontem aconteceram coisas exóticas. Hoje, de novo, o fechamento foi em baixa de 0,42, porque ontem fechou 86,365, só que quem ganhou dinheiro, apesar de ter sido pouco, foram os comprados, porque o ajuste foi 86,251. Né? Então, quer dizer, o ajuste foi positivo, em mais ou menos 200 pontos, né? Porque o ajuste ocorre um pouco antes do fechamento. E observando aqui o índice futuro, nós temos um ponto que anularia o pivô, que é um fechamento acima de 86,290, não ocorreu, mas esse candle é um candle possivelmente de fundo, marcado, ele foi fora da banda de Bollinger e fechou dentro. Essa região de 85,850 foi preservada hoje em fechamento, é um sinal importante, grande volume. E eu tenho algo novo aqui no intraday. Se eu colocar um gráfico intermediário aqui de 30 minutos, pessoal, eu tenho um pequeno oco que foi acionado no intraday, ele veio aqui em cima, né? Foi quando o mercado marcou a máxima 87,265, ombros e cabeça em azul, e tem esse outro ombro, cabeça a ombro, circulado em marrom, que pode trazer o mercado até 88,780, talvez até 89 mil pontos na semana que vem. Então essa aqui é a minha visão, vamos ver o que materializa, né? E aí, se possível, deixem o like, participem da área de comentários e compartilhem o vídeo. Eu deixei meus cumprimentos no início, mas eu volto a dizer um excelente Natal a todos, com saúde e paz, e na semana que vem estaremos firmes e fortes na luta, tentando matar um touro ou um urso por dia. Boas festas, pessoal, só que focado no Natal, véspera e dia, porque Feliz Ano Novo eu darei semana que vem. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e vamos em frente. Valeu!